Olá, muito boa tarde a você que continua com a gente aqui no Notícias Agrícolas, à espera de informações do que anda acontecendo em Chicago. Um dia de queda, mais um dia de queda para as cotações da soja por lá. Ontem o mercado tentou dar uma estabilizada, até chegou a encerrar aí de forma positiva, com leves ganhos, mas de forma positiva. Hoje voltou a trabalhar no vermelho. A gente tem para março a soja valendo aí $9,77 por bushel, uma perda de quase 6 pontos. E para o vencimento maio, 9,84, caindo pouco mais de 5 pontos. Vamos entender essa movimentação lá em Chicago e quem traz as informações para a gente é o Fernando Pimentel da AgroSecurity. Muito boa tarde para você, Fernando. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Boa tarde. O que está justificando essa pressão toda lá em Chicago, hein, Fernando? Bem, a questão que envolve essa queda é aquela que a gente conversou na nossa última vista, né? A última entrevista de 2014, onde a gente já estava ali antecipando essa tendência. O mercado ainda estava acima dos 10,30, 10,40, só que estava se esgotando todas as notícias positivas em relação a preço. Ia prevalecer aí a evolução da safra brasileira, a redução do estresse da compra, que ocorreu muito no início da safra americana, o problema do farelo, os volumes de embarque chineses acima da expectativa, aquela compra grande de 3,8 milhões de toneladas da China em setembro, outubro. Então todos esses elementos, criando essa ansiedade no mercado, eles foram se dissipando aí. No mês de dezembro, a safra brasileira já vinha bem. Aí tem a questão cambial, a valorização do dólar automaticamente influencia na queda das commodities. Aí tivemos uma queda do preço do petróleo, que é um indicador importante. E aí, olhando todos esses elementos, não existia mais muita coisa para se apoiar, para acreditar que a soja ficasse acima de $10 por bushel. Só a demanda forte da China não resolveria, na sua opinião? Não, porque tem muito produto, né? Nós temos aí uma safra americana colhida muito boa, com estoque, quer dizer, isso acalmou o mercado lá. Lógico que demorou alguns dias, né? O produtor naquela posição de não vender, resistindo à venda, mas a gente sabe que tanto lá quanto cá as contas vão aparecer, o produtor tem que desmobilizar a produção, tem que vender soja ou milho. Lá eles preferem vender soja, aqui preferem vender milho, segurar a soja. Enfim, esse movimento de contas que tem que vender acaba obrigando o produtor a ir para o mercado, mesmo contra gosto. E ocorre que isso ocorre lá, ocorre aqui, e agora a gente vê, corroborando ainda com essa situação mais negativa de Chicago, os prêmios março, que em dezembro estavam sendo negociados na faixa de 70 a 75 cents, hoje são negociados a 55. O frete, que estava calmo em dezembro, subiu agora. Teve aquele movimento dos transportadoras, tem aí, lógico, uma pressão normal de safra. Aí nós temos o câmbio, que virou o ano antes de se indicar a equipe econômica, e agora, né, uma vez empossada a equipe econômica, o Levy já anunciando os primeiros movimentos de política, de correção de rota da política do governo Dilma, já dá uma certa acalmada no mercado. Aí temos a Europa, que soltou essa semana o quantitative easing que existia nos Estados Unidos. Isso vai desvalorizar o euro, vai valorizar o dólar de novo em frente às outras moedas. Isso até que aqui, né, o efeito foi um pouco inverso, porque a questão doméstica foi mais importante, quer dizer, o fato da credibilidade da política, das notícias mais favoráveis a uma estabilização das contas públicas, acabaram trazendo um pouco esse número para baixo, e também a elevação da taxa de juros atrai mais dólar para dentro. Então,
Nós vimos hoje aí o fechamento do dólar na casa dos 2,57. E na hora que você coloca isso, o prêmio mais fraco, Chicago mais fraco, dólar mais fraco, frete mais alto, o preço da soja na origem veio lá da casa dos 51,50, 52 para 42 agora, num horizonte aí de praticamente 35, 40 dias. E o que pode acontecer daqui para frente, Fernando? Qual que é a sua percepção aí do mercado? Olha, eu acho que Chicago vai seguir pesado ainda nos próximos, talvez 30. É lógico que esse elemento clima Brasil ainda tem uma influência, porém ela é uma influência colateral. No momento que você tem estoque nos Estados Unidos e uma boa oferta, a Argentina indo bem, nós aqui vamos, se a gente corrigir agora, já estão saindo os primeiros números de revisão da safra brasileira, que era de 94 a 95 milhões de toneladas, agora se fala em 93 e 500, quer dizer, já estamos começando a reduzir a nossa produção, mas mesmo assim, se a gente produz 92 milhões de toneladas, nós vamos somar com o volume argentino que está indo muito bem, e mais o Paraguai, nós vamos ter aí 150 milhões de toneladas, e isso daí é um volume que deixa a China, compradora importante, numa zona de conforto. Então, à medida que essa pressão vai se esvaindo, a Chicago vai entregando 5 centavos, 10 centavos no outro pregão, recolhe 5, volta um pouco e vai indo na direção dos 9,50, que eu acho que é o número que nós vamos ter aí nos próximos 10 dias. Hein? Ah, é? Você acredita que caminha então para esse 9,50 no primeiro vencimento? Mas é possível ter alguma reação? O que faria o mercado reagir? Que tipo de notícia poderia ajudar nesse sentido? Talvez uma quebra muito severa aqui, que ninguém quer desejar, né? Seria péssimo para quem tivesse esse efeito, mas eu também não acredito, porque se você olhar a safra brasileira, agora com essas chuvas que estão previstas aí, com essa frente fria do dia 25, vai estancar a quebra, quer dizer, alguma coisa já está realizada em termos de perda no sudoeste goiano, em torno de 10%, 15%, Triângulo Mineiro, oeste da Bahia, Piauí é um caso mais grave. Com a entrada dessa frente, deve-se consolidar o nível de quebra dentro de um patamar razoável, quer dizer, ruim para as regiões que perdem, né? Mas de uma maneira geral se consolida uma safra aí entre 92, 93 milhões de toneladas. O que não teria muito poder para fazer o mercado recuperar, pelo menos o mercado internacional. Definitivamente não. Se colhermos aí acima de 92 milhões de toneladas, eu acredito muito pouco que Chicago volte acima de 10. Tá. E esse movimento, essa pressão negativa, ela deve permanecer até quando, Fernando? Olha, agora, dentro desse cronograma que agora começa, né, houve um movimento, um período de resistência do produtor a vender, e que foi um período também que coincidiu com, talvez, não um interesse tão grande das operadoras de comprar, mas houve um período aí que foi de mais ou menos uns 40, 45 dias, onde o mercado precificou bem, deu a oportunidade, não existia ainda essa percepção de frete alto, então muitas tradings pagaram preços melhores, calculando um frete mais baixo, e essa janela realmente foi colocada aí para o produtor, mas muita gente ainda achou que aquilo era pouco. Aqui e lá nos Estados Unidos também, né? Não podemos afastar aí essa visão do produtor americano, que também se recolheu num determinado momento pós-colheita aí da safra, reticente em vender nesses níveis aí de $10. E agora, na verdade, acho que está todo mundo realizando que realmente não era um bom preço, né? Não era um preço ruim, era importante ter feito alguma posição. A safra brasileira está atrasada na sua venda, né, vamos dizer, em relação aos anos anteriores, quer dizer, o produtor aqui talvez tenha ficado contaminado
com essa leitura de que o mercado poderia estourar, enfim. Na orientação que a gente deu nas nossas últimas 2 ou 3 conversas, eu sempre vinha alertando que era um bom momento de fixar em dólar a soja e deixar o câmbio para fixar lá para o final de abril ou maio, quando fosse vencer as contas, né, dos insumos, enfim, dos financiamentos bancários. Então, eu acho que essa orientação foi a mais correta. Quer dizer, o câmbio aí nessa faixa de 2,60, 2,65 é o que deve estar aí no final de março. Com a soja vendida, por exemplo, na BR-163 a $18, que teve muita gente que conseguiu vender, 18,80, 19, 19,50 até, vai realizar um preço aí de R$50. Quando o mercado spot vai estar trabalhando na faixa dos 42, 41, que é o que nós estamos vivendo agora. Talvez até um pouco menos, né? Mas eu acho que o nível aí nós vamos estar trabalhando aí muito nesses patamares aí de 42, 43 para o produtor que está vendendo no seu armazém ali na BR-163. Não é um preço altamente remunerador. Isso, né? Que eu ia perguntar, remunera esse preço? Como? Remunera esse preço? Não, né? Depende de quanto se produz. Se você estiver dentro de um patamar de produtividade normal, e aí depende muito da condição do produtor, se ele tem armazém próprio, se ele é arrendatário, se não é. Cada produtor tem sua matriz de custo, e ela é variável, bem variável, em função de quanto que o produtor compra a prazo, quanto que ele tem para comprar à vista, como ele se financia em dólar, se financia em reais. Hoje eu diria para você, Alexandre, que nós temos aí todas as formas e custos, né, e planilhas de custos diferentes no campo. Às vezes no mesmo município você tem um produtor que hoje está com custo de R$2.200 por hectare, enquanto você tem um produtor de mesmo tamanho operando com 1.850. Então isso depende. Agora, a questão chave central aí agora, com o preço mais deprimido, é a produtividade. Né? O produtor agora tem que lutar aí, e o clima é preocupante, para tirar isso a média, porque o preço não vai remunerar muito, mas ainda reserva uma rentabilidade para esse produtor que tem, sei lá, 20%, 25%, 30% de arrendamento. Para o produtor que tem muito arrendamento, a conta já fica bem mais apertada. Também tem uma questão de onde você está, né? Se você está hoje no oeste do Mato Grosso, no nordeste do Mato Grosso, hoje você já está amargando um frete de R$300, R$320 para levar para Paranaguá ou para Santos, né? E são fretes já que tiram do produtor aí, entre o preço Paranaguá e a origem, R$18 por saca. É uma perda substancial, que não estava tão esperada, né? Em dezembro, novembro, a maioria das pessoas, e eu mesmo, não acreditava aí num grande problema com o frete. Mas o problema do frete deriva de outra coisa. O ano passado foi um ano ruim para o transportador. Foi um ano onde o caminhoneiro, ou seja, o caminhoneiro individual ou a empresa de carga, eles perderam dinheiro. Né? Perderam dinheiro durante safrinha, segundo semestre, que foi um período que havia uma expectativa de estouro de frete, não houve, né? E houve muito investimento, muita transportadora pegou recurso no PSI, então está endividada no investimento. Aí, o que ocorreu? Agora chegou na época de pressão, né, da safra chegando, houve toda essa tentativa aí de articular o setor para tabelar, entre aspas, aí, o frete. E dessa forma, o mercado deu um salto, criou um degrau aí, praticamente num período de 15 dias do frete, que se estimava normal dentro da média do segundo semestre de 2014, e isso não está ocorrendo, né? O frete deu um salto realmente. Por enquanto, pelo menos, é a sensação que se tem aí.
Agora, Fernando, é hora de vender ou esperar? Ou essa decisão é muito particular? Bom, agora eu já acho assim, olhando para frente, numa perspectiva até maio, não tem quase nada que você possa dizer que poderia gerar uma recuperação nos preços. Não tem um elemento importante. A quebra de safra brasileira, ainda acho que ela está muito limitada dentro dessa perspectiva de que vai chover nos próximos dias. Talvez uma quebra na Argentina, né? Aí sim, poderia ter alguma, porque a Argentina, a safra está num outro momento, ela ainda está iniciando, então ainda tem todo um período de risco dela, como tem no Rio Grande do Sul também, ela ainda está menor, né? A planta ainda está no estágio vegetativo mais atrasado, então eventualmente um problema ali no Rio Grande do Sul e na Argentina poderia gerar aí uma recuperação, mas teria que ser um problema muito severo, né? E no momento a gente não está vislumbrando isso. Então, em se confirmando aí esse período, né, a safra argentina e do Rio Grande do Sul e do Paraguai dentro da normalidade, eu acredito que o mercado vai seguir numa barrigada aí até maio. Pois é. E você fala dessa barrigada até maio, com possibilidade de recuperação depois? Ou... Sim, sim. Aí sim, porque aí já entra o mercado de clima de safra americana, aquela conversa toda de que a Bolsa de Chicago é uma bolsa muito doméstica, né? Então, lógico que se tiver já um problema inicial na safra americana, nós podemos ver o mercado dar uns repiques, sim. Até porque, como o mercado, se ele estacionar abaixo dos $10 aí por um tempo, vai gerar aí uma visão que o mercado tem um movimento só para cima depois, né? Ele praticamente vai atingir um determinado nível aí basal, aí, o fundo, e os especuladores vão começando a se posicionar comprados, né? Até porque a commodity, por exemplo, a soja, ela é uma commodity essencial. É diferente do minério de ferro, enfim. Então, segue tendo demanda, né? O petróleo é essencial, mas só que agora tem outras fontes de produção. Então, ele está tendo uma enxurrada de petróleo no mercado. Agora, a soja não. A soja ela tem um crescimento de oferta dentro de determinados limites que a empresa permite, de crescimento, às vezes de uma boa safra aqui ou lá, mas de qualquer forma a demanda vai continuar pressionando, porque a China, a despeito do PIB que não cresce tanto mais, 7,5%, 7,4%, 7%, continua demandando fortemente a soja. Então eu acredito que esse mercado pode dar essa barrigada, vai ser o low aí, né? Nós tivemos ano passado, o mercado chegou a 9,10, aí com a colheita da safra americana o mercado estressou com a questão do farelo, foi lá para os 10,70 e depois veio gradualmente se acomodando e pode chegar lá naqueles 9,10, 9,15 de novo, e a partir de maio eu acredito que o mercado vai retomando um outro nível, acima de 10 de novo, e assim vai evoluir, vai ter volatilidade e tudo mais. Salvo se nós tivermos em seguida uma segunda safra estupenda lá nos Estados Unidos, americano. Mas aí é velha história, né? Aí vai ter que haver uma correção diária em algum lugar, e provavelmente será aqui. Nós vamos ter que reduzir algumas áreas, o produtor vai ter que abrir mão de áreas mais arenosas, que ele toma mais risco, que a gente sabe que ao longo desses últimos 5 anos o produtor foi trazendo para a produção algumas áreas que não são ideais, né? Áreas que saíram de pasto, umas com fase mais argilosa, outras com fase mais arenosa, e foi entrando para a produção e estão lá. Agora, são áreas que não dão retorno em mercado adverso. Uhum. Então, muitas vezes o produtor é obrigado a devolver essas áreas para a pecuária, e isso daí pode ocorrer.
Se nós tivermos uma segunda safra muito boa nos Estados Unidos, a tendência é da gente ter uma redução diária para 2016. Muito bem. Fernando Pimentel, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pelas suas informações e volte sempre, Fernando. Obrigado aí, vamos lá, estamos na colheita aí, boa sorte para todos. É isso aí, um grande abraço para você. Tchau, tchau, um abraço. Vamos checar os preços, vamos ver como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Você vê na tela aí um dia negativo para as cotações, o março recuando 6,75, quase 7 pontos de queda aí, 9 dólares e 76, o maio 9,83, perdendo 6,5, o julho 9,88, queda de 5,75 e o agosto 9,88, uma queda de 5 pontos mais 25. Para o milho, situação também negativa, março perdeu 4,25 a 3 dólares e 83 centes por bushel, se distanciando dos 4 dólares por bushel, portanto, maio 3,92 perdendo quase 4 pontos, julho 3,99 queda de 3 pontos mais 25 e o setembro caindo caindo 3 pontos a 4 dólares e 5 centes por bushel. E para o trigo, março recuando 3 pontos a 5,33, maio 5,37, perdendo 2,75, a mesma perda verificada para setembro, que fechou a 5,48, e o março de 2006, 5 dólares e 66 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 25. Muito bem, esses são os números de hoje, fechamento de mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, sua audiência. Te convido para permanecer aqui com a gente. Tem mais informações, mais cotações sendo postadas pela nossa equipe para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.